Boa tarde, tudo bem? Amores da minha vida, como é que estamos? Tudo certo? 2 minutinhos atrasados, do 14 horas e 10 minutos. Hoje é dia 21 de março. E como estamos? Tudo bem? Tudo bem? Vamos entrando aí. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tudo graças a Deus. O áudio e a imagem está perfeitas. Vamos entrando. Vamos chamando os amiguinhos, chamando as colegas para nossa live hoje de mão. 2 lives seguidas. Hoje é dia 20, obrigado, Leandro. Eu falei dia 21, desculpa. Hoje é dia 20, verdade, hoje é quarta-feira, 20 de março de 2019. Sejam bem-vindos, vambora. Ontem teve uma live também estupidamente maravilhosa sobre mão. Estou abordando o mês de março sobre mão, tudo sobre mão. Então, se você tem problema de mão, se não tem problema de mão, fica sabendo. Se tem, aprende mais. Também chama pro amigo que tem problema de mão. E Paloma aí tá ansiosa para saber sobre as mãos. Vamos em breve abordarei em breve. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre mão. Vamos falar um assunto um pouquinho diferente do que vocês provavelmente estão acostumados. Estão pensando em patologia, em problema, em transtorno, em dificuldade, em dor, limitação. E eu acho que eu já abordei bastante alguns temas sobre mão. Já falei sobre a WhatsApp, já falei sobre o túnel do carpo, já falei sobre o dedo em gatilho, já falei sobre as tendinites, certo? E hoje vamos abordar um tema um pouquinho mais holístico, uma coisa menos ortopédica, algo mais subjetiva, se pode chamar assim, sobre a questão da mão. Por que a mão é tão importante para o ser humano? Por que a mão é tão importante para você? Então, se você não tem problema de mão, show de bola, vai pegar essa live aqui, vai utilizar para ser um ser humano melhor. Se você tem problema de mão, você vai entender por que você tem que resolver esta pendência aí desse problema de mão para voltar a ter uma mão perfeita, certo? E nos minutinhos finais da live de hoje, vou responder as perguntas que mandaram no meu story. Obviamente, só um adendo que é fundamental. Não adianta, gente, mandar caso clínico, mandar de vários problemas, falar que bateu com o dedo ontem, que enfaixou, que tá tomando tanto o Dorflex, que é isso, que o raio-x é assim. Não dá, isso é inviável, não dá pra mim. A telemedicina chegou, mas a clarividência eu não consigo ainda intervir através do meu Instagram e fazer o meu exame físico, fazer a cirurgia, avaliar você, olhar nos seus olhos, atender você e tentar entender o seu problema. Então, pelo amor de Deus, por isso que eu falo que casos clínicos não dá para responder. Eu consigo responder com muita satisfação. Eu respondo algumas perguntas e são as perguntas que eu acho que vão ser de melhor que são de melhor explicação para outras pessoas, que irão atender outras pessoas. Então, essas perguntas são as que eu escolho. Mas assim, casos clínicos não dá, exame de imagem não dá, não fiz a ressonância e deu isso não dá. Quem sabe no futuro, quando eu conseguir entrar aí exatamente, você bota o joelho, te examino, faço os testes, pego o bisturi, abro, pego um filtro por aqui. Aí quem sabe a gente consegue. Beleza, gente? Vamos falar um pouco sobre a mão, sobre este segmento corporal. Gente, olha só. A nossa mão, ela é fundamental para nos instituirmos no nosso contexto, no nosso logos aqui, no nosso cosmos, vamos dizer desta forma assim. Através da mão a gente consegue, e isso é importante, isso eu acho bem interessante, dialogar. Você percebe que conforme eu estou conversando e falando com os senhores, estou aqui mexendo minhas mãos alucinadamente.
E através das mãos que a gente consegue, que a gente transmite também, é uma forma de linguagem corporal. É isso que eu quero dizer. A linguagem corporal, ela é uma forma de transmitir uma mensagem de maneira que a gente não vai conseguir mentir, certo? Eu posso estar falando com vocês aqui e estar mentindo descaradamente, falando coisas loucas, alucinadas e que fugindo com a verdade, basta ter a cara de pau e falar. Mas meu corpo, a minha forma do meu corpo reagir a esta mensagem não tem como, isso vai naturalmente se transparecer na maneira que eu estou dialogando com os senhores. Então, e a mão, exatamente, esta mão que pode ter artrose, que pode ter tendinite, que pode ter aquela munhequeira maldita, aquele pano que não mobiliza porra nenhuma, ela também é uma das principais formas de você tentar entender o seu interlocutor, entender o ser humano que está de frente a você. Então vamos a alguns exemplos que eu acho fundamental, muito interessante para você entender um pouquinho da manifestação corporal através da mão, dos sinais da mão. Gente, olha só, vamos supor, mão espalmada. Se eu estou com a mão espalmada para os senhores, provavelmente, durante o nosso diálogo, eu estou como se fosse me entregando aos senhores. Estou com a mão espalmada, ou provavelmente em súplica, estou pedindo algo, ou estou de forma mais me liberando, me tornando mais acessível para você. Então vamos supor que você é um vendedor, alguém que vem aqui me abordar querendo vender, sei lá, qualquer coisa, querendo vender aquelas munhequeiras, vamos supor, querendo vender aquelas munhequeiras, você vem, nada contra, obviamente, mas vem aqui no meu consultório e começa a falar que quer vender as munhequeiras para mim, para tendinite, para epicondilite, que aquelas munhequeiras funcionam, que aquelas munhequeiras liberam as substâncias anti-inflamatórias que junto com um chazinho vai resolver o teu problema. Você vem e eu lhe atendo desta forma. Eu começo, ao sentar na mesa, eu ponho minha mão espalmada assim. Provavelmente, eu estou me abrindo, eu estou concordando provavelmente com a sua venda. Provavelmente, né? Se, ao contrário, eu fecho meus braços, cruzo meus braços, ou então começo mantendo minha mão fechada durante o diálogo, provavelmente, eu não estou de acordo com a sua mensagem. Provavelmente eu vou estar relutando, não querendo ouvir, estando em oposição ao que você vem me falando. Principalmente a mão esquerda, que é a mão que que traduz mais a questão emotiva e tal. Então, por exemplo, quando estamos com a mão fechada, isso traduz, mão fechada assim, totalmente, é uma mão, na verdade, que quer dizer que você está buscando até uma certa agressividade, você está meio que se contendo para não partir para uma agressividade, até mais do que isso. Se nós temos a mão, por exemplo, fazendo nestes movimentos assim, se mostra uma certa tensão emocional. Você está com a mão, né, uma sobre a outra, principalmente se você está com a mão direita sobre a mão esquerda, você está querendo meio que esconder a sua mão esquerda. Escondendo a sua mão esquerda, que é a mão emocional, você provavelmente está com uma emoção e está querendo tentar escondê-la, afugentá-la. Sua razão você quer que prepondere. Vamos lá, vamos embora. Mais coisa interessante sobre mão. Se, por exemplo, minhas mãos estão nos meus cabelos, assim, significa que inconscientemente, talvez eu queira tirar estes pensamentos que eu estou pensando no momento. Olha que loucura. Se provavelmente você estiver conversando com alguém e a pessoa estiver botando as mãos no cabelo assim, dessa forma, tentando tirar os últimos fios de cabelo que ainda existem, provavelmente aquela pessoa está querendo tirar, está com outros pensamentos e quer afugentá-los do momento. Que mais, gente? Mas isso que é o mais interessante é a questão da palma da mão, que pode ser uma súplica. Eu estou meio que de forma pedindo aos senhores que me acompanhem, que sigam meu Instagram, que sigam minhas orientações, certo? Ou então estou sendo receptivo aos senhores. Os senhores estão comunicando alguma coisa, eu estou aqui com a mão em palma, provavelmente eu estou sendo convencido pelos senhores, pelo diálogo dos senhores. Agora, ao contrário, se estou fazendo com a mão mais fechada, eu estou com a mão direita sobre a mão esquerda, se estou com a mão desta forma, fechando
né? Como se fosse dar um soco, como se fosse isso. Estou tentando já conter algum sentimento mais agressivo, certo? Outra questão interessante, aliança. Se por acaso a pessoa estiver com a aliança e querendo mexer toda hora, tirando a aliança e botando, significa alguma coisa. Isso aí, o inconsciente dela está dizendo que aquele penduricalho não faz parte, ela não deseja que faça parte da sua mão. Outra questão, mão, exatamente, linguagem corporal. Estou falando sobre linguagem corporal, tirando um pouquinho da questão patológica dos transtornos de mão, dos transtornos de mão. Estou saindo um pouquinho dessa parte patológica, ortopédica de mão. Estou falando mais sobre o segmento, por que a mão é importante para a gente observar, certo? Vamos lá, vamos embora. Outra questão que é interessante, obviamente, isso é bem fácil. Voltou, tinha travado aqui, travou esse maldito, mas voltou. Uma questão interessante, se a mão está agitada, batendo, significa obviamente uma tensão emocional. Então se você percebe, por exemplo, que a pessoa coloca o cotovelo na sua frente, certo? Ela está meio querendo afastar você, né? Isso é uma posição extremamente como é que eu posso te dizer? Na defensiva, de uma postura defensiva. Você, a partir do momento que você coloca o cotovelo na frente, você está meio que afastando a pessoa. Se você coloca o cotovelo, ao mesmo tempo ainda vira a palma da mão contra, você está querendo distância deste cidadão. Está travando ou voltou? Acho que voltou. Certo? Então, essas questões são muito interessantes para você cidadão mesmo, observar nos seus interlocutores. Não adianta nada você ter uma mensagem, ter um diálogo perfeito, sendo que seu interlocutor está braços cruzados, não com as palmas assim abertas, braços cruzados, provavelmente com os cotovelos afastando, certo? Ou então está basicamente com as mãos tirando a caspa, como o colega falou, com pensamentos que não são de acordo com o seu diálogo. Você vai estar perdendo tempo, time is money, tempo é dinheiro, tempo é para você fazer algo de bom proveito, né? Não questão somente financeira, que dinheiro não é tudo na vida. Certo, gente? Então hoje foi um tema mais diferente, não foi um tema ortopédico, não foi um tema de doença, de dor, de transtorno, de cirurgia, de faca, de bisturi, de nada. Foi um tema mais de linguagem corporal, que é fundamental para você se tornar um cidadão mais interessante, mais esperto, mais interligado. Certo? Agora vamos tirar um pouquinho das dúvidas que mandaram para mim. Vou escolher aqui as perguntas que eu achei interessante. Vamos lá. Este aqui. Tratamento para artrose. Como identificar os primeiros sinais? Olha só que pergunta maravilhosa, fenomenal esta pergunta. Artrose. Qual é o primeiro sinal da artrose? É dor. Isso, na verdade, a dor é o sinal que importa. Óbvio que se você fizer um exame, fizer uma ressonância do fio do seu cabelo até o dedinho do seu pé, vai encontrar algumas alterações degenerativas, mas isto não importa. O que importa é se você tiver dor. Aí sim vai merecer a investigação através do exame de imagem, seja um raio-x, seja uma tomografia ou seja uma ressonância magnética. Então, as alterações degenerativas, isso eu acho fundamental a gente botar dentro dessa mente sua fechada, dessa cabeça sua que não pensa. As alterações degenerativas fazem parte da sua vida. Não tem como o senhor envelhecer, chegar a 90, 80 anos, 100 anos, sem alterações degenerativas. Peter Pan só em conto de fadas. Mas a questão é você relevar ou não essas alterações degenerativas. Se essas alterações degenerativas estão lhe causando dor, limitação, rigidez, qualquer alteração funcional, ou seja, você é um ser humano pior
por causa desta alteração degenerativa, aí sim devemos investigar, devemos abordar, devemos tratar, devemos resolver esta pendência. Então, e o diagnóstico, o nome da alteração degenerativa é artrose. Reumatologista gosta de chamar de osteoartrite, porque do ponto de vista fisiopatológico, realmente existe uma inflamação que se mantém, então é interessante falar em osteoartrite, mas o ortopedista é meio ogro, meio grosso, meio gosta de simplificar, então é tudo artrose. Tratamento para artrose aí depende dos graus, dos níveis de artrose que você encontra, isso aí depende muito do ponto de vista mais do ser humano holístico. A gente tem que abordar qualidade de vida de uma forma geral, como fortalecimento, controle da sua inflamação sistêmica, obviamente vai entrar sua atividade física, controlar também sua parte hormonal, isso é fundamental, e obviamente agir na articulação, na dobradiça que está lá batendo osso com osso. Você tem que intervir ali naturalmente através de infiltrações, cirurgias, cirurgias que eu falo, cirurgias, não existe uma só, não existe só a prótese, existem outras cirurgias, mas tem que agir não somente no sistêmico, no corpo humano do cidadão, como agir também na articulação, na dobradiça que está gasta, jogar o WD-40 ali, para você ficar abençoado e viver melhor, beleza? Acho que está respondida esta pergunta sobre tratamento para artrose. Vamos ver se tem mais perguntas interessantes. Casos clínicos não dá para falar. Casos clínicos não dá. Vambora. Esta aqui. Coluna. Pode instalar? Eu escolhi esta pergunta exatamente por causa que ela se aproxima muito da questão da artrose. Geralmente a pessoa vem no consultório já botando as mãos aqui nos cabelos, preocupadíssima, com certeza, perguntando por que do joelho dela estala, mas está com a mão no cabelo, ele deve estar pensando que vai ficar igual a mãe, que vai quebrar o fêmur. Ela está pensando em outra coisa, a questão não é nem o estalido. Lembra que eu falei da questão da manifestação corporal, da nossa linguagem corporal. Então a pessoa vem no consultório com a mão no cabelo, perguntando por que o joelho maldito dela estala, né? O joelho, então, no caso, é a coluna, como a colega está perguntando. A coluna estalar é brabo, filho, é brabo. A coluna estalar é brabo. O joelho é uma articulação vamos dizer, mais simples, né? Não vou dizer que é mais simples do ponto de vista mais propícia a permitir os estalidos audíveis, né? O própria articulação femoropatelar que faz aquela ali, o tracking, né? Que é o caminho da patela ali na frente, né? Da fêmur, pode gerar esse estalido. Então é um estalido que não é patológico, não é doença, você não vai morrer, você não vai cair, você não vai quebrar, você pode malhar. Agora, coluna estalar, com certeza não é de fato da coluna, da articulação que existe lá, certo? A coluna, o estalido, você pode imaginar que seja na região dorsal, beleza? Na região lombar, mas ela não é provavelmente proveniente da articulação da coluna, porque a articulação da coluna não tem grandes arcos de movimento. O joelho você abre, estica, certo? Agora a coluna você não faz isso, né? Os arcos de movimento da coluna são extremamente 1 grau, 2 graus, 3 graus, não tem nada de movimentos maiores. Então, provavelmente esse estalido que a senhora sentiu, que ouviu, que botou a mão na região dorsal, não é da coluna, não é do osso. Pode ser de uma musculatura, provavelmente é da musculatura que fez algum movimento inesperado, que faz um atrito aí sim na faceta, alguma coisa que nesse sentido, beleza? Então essas perguntas foram, deixa eu ver se tem mais alguma interessante, deixa eu ver, aqui esta pergunta é quase um livro de fisiologia.
resistência à insulina baixou, o GLUT4 aumentou, o receptor de glicose aumentou, diminui os picos de insulina. Que pergunta legal, que pergunta bioquímica, Gente, com relação à dieta, procurar nutrologista ou nutricionista. A dieta, ela precisa de valores, de números também, calorias. Então isso precisa ser bem determinado para você não ficar fazendo de forma aleatória, certo? O que eu recomendo, que eu acho super interessante, é o jejum. O jejum está mais do que comprovado que você ficar o maior tempo em restrição calórica vai fazer bem para os senhores, vai fazer bem do ponto de vista dos seus telômeros, da sua longevidade, né? Então, tanto que existem medicações que meio que mimetizam a restrição calórica. Uma delas é a famosa metformina, que os pré-diabéticos e diabéticos utilizam. Então, o jejum, já falei nos meus stories, é super interessante, certo? Eu gosto de jejum intermitente. Se você vai fazer um jejum durante o período do Ramadã, se você vai fazer o jejum eterno, isso aí você tem que programar junto com o seu profissional de nutrição. Com relação ao exercício, o exercício, só a prática regular do exercício. Não adianta você falar que fez hoje e já resolveu sua vida, mas a prática regular do exercício físico, seja ele aeróbico ou resistido é musculação, seja ele aeróbico ou resistido, vai promover sim essa maior sensibilidade à insulina. Você vai promover também uma quantidade de receptores e você vai diminuir essa insulina no seu organismo, né? Você vai ter maior sensibilidade, vai ter menos resistência, menor necessidade de insulina. Então você não se transforma num ser insulino resistente aos 50, aos 40, aos 60 anos. Aí você provavelmente não se transformará num diabético tipo 2. Então a atividade física, seja ela o treinamento resistido, seja ela o treinamento aeróbico, faz muito bem para a sua insulina, para a sua glicose, para seus receptores, e você não se transforma num diabético tipo 2 no futuro. Fechou! Acabou as perguntas. Foram 3 perguntas que eu achei interessante, uma sobre bioquímica, outra sobre artrose, outra sobre estalido. Beleza, gente? Perfeito, muito obrigado pela presença. Hoje deu mais gente, graças a Deus, do que o esperado. Esse horário é um horário um pouquinho ingrato, mas no futuro, em abril, faremos lives de noite, noturnas, para os morcegos, para os Batmans que gostam. Então faremos lives noturnas. Esse horário é ingrato, mas agora foi uma live que bombou, graças a Deus, quando eu falei sobre mão. Amanhã terá live também, então fica acompanhando, chama os amigos, chama as amigas, chama todo mundo, chama os coleguinhas. Gente, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.